a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, ao mesmo tempo, elogiar a iniciativa dessas 3 escolas judiciais, porque me parece extremamente relevante neste momento em que nós estamos com a nossa própria Justiça do Trabalho em dúvida de existência ou questionada, conhecer o regime de resolução dos conflitos nos outros países. E eu gostaria de dizer por que eu estou falando sobre a China, né? Tudo começou com uma palestra lá na Matra 4 do ex-ministro José Juricaba, do TST, quando era presidente do TST. Ele estava falando na jornada de trabalho da China, obrigada, e nos adicionais de horas extras e tudo mais, e eu me interessei, porque sempre tinha aquela novela, assim como relação aos Estados Unidos, sempre tinha aquela novela, porque não dá para competir com o trabalho escravo da China. E eu fui perguntar para o ministro, de onde é que o senhor tirou esses dados? Da lei trabalhista deles, que acabou de sair. Eu entrei em 94 na magistratura, e essa lei foi feita em 94, entrou em vigor em 95. Aí, quando eu estive na China, a passeio, turismo, eu fiz questão de ir lá na federação poderosíssima, Federação dos Sindicatos de toda a China. Vocês podem procurar, inclusive, o site deles, né? Não no Google, mas ponham na web que sai. All China Federation Trade Unions. E realmente nós conseguimos lá a cópia, um folheto com a cópia da lei em mandarim e em inglês. Aí a gente fez este livro, são 15 colegas, que eu fui só organizadora, sobre, copiando a lei, botando a íntegra da lei e, ao mesmo tempo, comentando parte por parte. Só que essa lei foi reformada em 2008, e também em 2008 surgiram outras leis. Além da reforma da Lei Material do Trabalho, digamos assim, surgiu essa que é a Lei do Trabalho da República, a Lei da República Popular da China sobre mediação e arbitragem de litígios trabalhistas, que é essa que nós vamos ver, e a Lei de Contrato de Trabalho da China. Eu estou pensando seriamente, agora já estou em contato com o Instituto Confúcio, que eu quero ver se a gente atualiza este livrinho, já copiando estas leis todas e uma outra legislação esparsa que eu vou falar para vocês agora durante o trabalho, mas traduzido com tradução oficial e já do mandarim, não do inglês, como nós fizemos. Bom, inicialmente, como é que eu faço aqui? Vamos tentar, pelo menos antes, ver algumas relações, alguns artigos que me parecem mais relevantes da Constituição da China. Acho que vocês sabem o significado desta que foi aprovada num concurso público com uma bandeira da China, né? Ele colocou ao centro, aquela estrela maior, seria o partido, porque logo que se tomou o poder, o partido tomou o poder depois da longa marcha. Eles fizeram esse concurso de bandeiras, e as outras 4 estrelas seria a população, em milhões de pessoas. Na época, em 1949, eram 400 milhões. Hoje é 1.385 bilhões. Quer dizer, é bom a gente sempre ter isso em mente, que só o quebrado da China é maior que a nossa população inteira, embora o território seja só 1 milhão de quilômetros maior do que o nosso. E tenha só 9% do território agricultável. Detalhe. Bom, a presente Constituição consolida as conquistas do povo chinês de todas as nacionalidades. O que é isto? Existem 56 etnias, que eles chamam de nacionalidades. E como os chineses e todos os orientais são povos originários, eles levam muito a sério essa história de nacionalidade, de etnia, de fala. Isso aí todos mantêm as várias falas, em que pese o fato de que 95% da população seja da etnia Han, que fala o mandarim, agora uma outra formulação que eles têm. O povo de todas as nacionalidades, todos os órgãos de Estado,
as Forças Armadas, todos os partidos políticos, atualmente tem 12 na China, e organizações públicas e todas as empresas e unidades produtivas do país devem observar a Constituição como norma básica de seu comportamento, têm a obrigação de defender a dignidade da Constituição, devem assegurar a sua execução. A China adota uma política externa independente, proclama os 5 princípios das relações diplomáticas e das trocas econômicas e culturais com outros países, do respeito mútuo, da soberania pela integridade territorial, da não agressão, da não ingerência nos assuntos internos, de igualdade e reciprocidade de vantagens e de coexistência pacífica. O futuro da China, isso é uma coisa que eles estão muito imbuídos atualmente, o futuro da China está intimamente ligado ao do resto do mundo. A China opõe-se firmemente ao imperialismo, ao hegemonismo e ao colonialismo, que tem gente que diz que ela agora vai começar o imperialismo dela. Só que não se pode esquecer que a China foi vítima disto até o início do século XX, não é? de um colonialismo bem sério. Trabalha com vista ao reforço da unidade com os povos dos outros países, dá todo o apoio às nações oprimidas e aos países em desenvolvimento, na justa luta por alcançar e preservar a independência nacional e desenvolver as suas economias. E esforça-se por salvaguardar a paz mundial e promover a causa do progresso humano. Desculpem. Na República Popular da China, todo o poder pertence ao povo, não emana. Nós não temos lá a chamada representatividade, seria direto. Os órgãos através dos quais o povo exerce o poder político são o Congresso Nacional Popular e os Congressos Populares locais dos vários níveis. O povo dirige os assuntos do Estado, administra os assuntos econômicos, culturais e sociais, através de diversos canais e de várias formas, em conformidade com a lei. Aqui seria o que seriam os congressos populares, formados por meio de eleições democráticas, congressuais, não é? Então, reúne a base, geograficamente, na menor estrutura, e depois vai fazendo congressos formados por meio de eleições democráticas, responsáveis perante o povo e sujeitos à sua fiscalização. Os órgãos administrativos, judiciais e de procuradorias são constituídos pelos congressos populares, respondem perante eles, estão sujeitos à sua fiscalização. O Congresso Nacional Popular tem a composição de deputados eleitos pelas províncias, regiões autônomas e municipalidades. Essas municipalidades são ligadas diretamente ao governo central. Forças Armadas, minorias nacionais. Cada uma das 55 etnias tem que ter representante. O mandato é de 5 anos. A reunião ordinária do Congresso Nacional Popular, aquela coluna de lá é para todos os congressos. Essa aqui é mais do Nacional Popular. A reunião ordinária anual e extraordinárias, convocada pela Comissão Permanente ou 1/5 dos deputados. Atualmente, o Congresso Nacional reúne cerca de 3.800 deputados. Agora, as funções, só o que mais... Vigiar pelo cumprimento da Constituição, aprovar leis fundamentais, não estão todas aí, eu botei apenas algumas. Eleger o presidente e o vice-presidente da República. Eleger o presidente, escolher o presidente do Conselho de Estado, que é o executivo de lá, e outros cargos. Eleger o presidente da Comissão Militar Central e outros cargos. E também eleger o presidente do Supremo Tribunal Popular e eleger o procurador-geral da Suprema Procuradoria Popular. Da mesma forma, ela tem a competência para demitir ou exonerar o presidente e o vice-presidente da República, o presidente do Conselho de Estado, o presidente da Comissão Militar Central e outros membros, no caso do CE ou da Comissão Militar, e
da mesma forma, o presidente do Supremo Tribunal Popular e o procurador-geral. Então, lá não há uma... Nós aqui temos o nosso sistema de concurso e de indicação para a Suprema Corte. Aqui não. Aqui são todos eleitos. Elege o presidente do Supremo Tribunal Popular, depois, o que fica entre um Congresso e outro, entre o mandato de um Congresso e outro, e entre as reuniões anuais do Congresso Nacional do Povo, o que fica de legislativo é a comissão permanente. E essa comissão permanente indica os outros membros dos tribunais, e assim sucessivamente, nas províncias, ou nas regiões autônomas, ou nos condados, que é uma confusão homérica lá na China, em termos de divisão. Bom, enfim, a Lei da República Popular da China sobre mediação e arbitragem de litígios trabalhistas. Ela foi aprovada em 29 de dezembro de 2007 e entrou em vigor em 1º de maio de 2008. Na 30ª rodada do Comitê Permanente do 10º Congresso Nacional Popular da China, para vocês terem uma ideia de coisa. E a legislação anterior era a própria lei trabalhista, que está neste mesmo livro, e que tinha simplesmente como normatização que os conflitos trabalhistas seriam resolvidos por mediação e arbitragem, sendo mediador sempre o presidente do sindicato dos trabalhadores e o árbitro indicado pelo Ministério do Trabalho. Era só o que tinha antes. Tá? As disposições gerais, eu botei rapidamente algumas e eu citei. É promulgada com o objetivo de resolver disputas trabalhistas de maneira imparcial e tempestiva, proteger os legítimos direitos e interesses das partes e promover relações trabalhistas harmoniosas e estáveis. Então, esta função de conciliação, ela está mais na questão de princípios, mas depois vocês vão ver. Bom, aplicação. Confirmação de relações trabalhistas. Conclusão, execução, alteração, cancelamento ou rescisão de contrato de trabalho. Expulsão, acusação, renúncia ou indenização. Horário de trabalho, período de descanso e férias. Remuneração do trabalho, despesas médicas por lesões relacionadas ao trabalho, compensação econômica ou danos, etc. E outras disputas trabalhistas previstas em leis e regulamentos. Esta é a competência são os assuntos, previstos nesta lei. Fundamentos. As disputas trabalhistas serão resolvidas com base em fatos e de acordo com os princípios da legalidade, imparcialidade e tempestividade, com ênfase na mediação, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses das partes, de acordo com a lei. Agora, os procedimentos. O primeiro procedimento é a consulta, ou seja, o trabalhador vai direto conversar com o patrão. Só que ele tem direito de levar ou uma terceira pessoa, ou principalmente um membro do sindicato. Né? E essa consulta, assim como a mediação, elas têm por objetivo o acordo. O objetivo do coisa é chegar ao acordo. E é interessante também ressalvar, desde já, que toda a execução de qualquer acordo em consulta, em mediação, ou de qualquer sentença arbitral, será sempre feito na justiça. Essas aqui são as comissões, digamos, administrativas, elas não têm caráter judicial, embora tenham toda a legislação prevendo, mas a execução de cada um desses será sempre feita na justiça. Mediação, quando as partes não estão dispostas à consulta e quiserem ir diretamente para a mediação. Podem ser encaminhadas a uma instituição de mediação. A outra é a arbitragem, quando as partes não estão dispostas a passar pela mediação ou pela consulta, elas podem recorrer diretamente à comissão de arbitragem. E o litígio, finalmente, é quando as partes não estão, porque elas não são obrigadas, as fases anteriores de consulta, de mediação e de arbitragem não são pré-requisitos. Se o trabalhador quiser, ele pode entrar direto no litígio, com o litígio, na justiça. Não é?
E também, quando nós vamos ver, quando entra numa comissão de arbitragem, ele terá o recurso para os setores iniciais, digamos assim, do Poder Judiciário, como em grau de recurso, embora tenha também alguma irrecorribilidade, como nós vamos ver. Partes insatisfeitas com o laudo arbitral podem iniciar um litígio para um tribunal do povo, ou seja, começando no que seria o primeiro grau da justiça, a menos que de outra forma previsto nesta lei. Agora, aqui uma questão administrativa. Nós temos o artigo 8º, que praticamente é uma normatização, mecanismo de coordenação tripartite, como sempre, representante do Ministério do Trabalho, que eles chamam também lá de departamento, do Ministério do Trabalho, dos empregadores e dos empregados, com o fim de estudar e resolver conjuntamente as principais questões trabalhistas. É uma espécie de súmula que eles fazem, né? Ou podem fazer, pelo menos. Agora, no artigo 9º também é prevista uma queixa administrativa, que também pode ser feita e que deve tratar uma queixa ao Departamento Administrativo de Trabalho, e aí naquele departamento de cada estado, de cada província, e que deve tratar a queixa em conformidade com a lei. O funcionário público, no artigo 52, está previsto isso. Quando um funcionário de uma instituição pública, na qual a modalidade de nomeação é praticada, se envolver numa controvérsia trabalhista com a instituição, essa lei é aplicável, a menos que regulamentos administrativos ou regulamento do Conselho de Estado diga o contrário. Então, em princípio, se aplica para os seus funcionários públicos nomeados, mas não é, se houver qualquer controvérsia ou qualquer sistema administrativo dizendo que não cabe, prevalece este. Tá? Provas e ônus, as partes têm a responsabilidade de apresentar provas para as suas próprias reivindicações. Isso aqui aparece 2 vezes na lei. Quando a evidência pertinente ao assunto for mantida e controlada pela unidade empregadora, ela fornecerá tal evidência. Quando se recusar a fazê-lo, terá consequências desfavoráveis. Maneira elegante de dizer confessa, né? Bom, plurimas. Quando a parte consiste em 10 empregados ou mais, pode nomear um para qualquer dos níveis. Mediação, consulta, mediação, arbitragem ou litígio. Então, vamos ver mais especificamente a mediação. Nós temos comissões de mediação de disputas trabalhistas nas empresas. Instituições de mediação das pessoas no nível das bases estabelecidas em conformidade com a lei. Eu interpretei isso como uma instituição autoproclamada, quer dizer, eu vou fazer uma instituição de mediação. Por quê? Porque a outra me parece a organizada. Organizações com a função de mediação de disputas trabalhistas estabelecidas em cidades, municípios ou bairros. Por quê? Porque esta aí sim, esta é a comissão de organização estatal, digamos. Ela é feita, indicada pelo Estado. Mas a outra, eu acho que pode ser acertada com o Estado, mas mais espontânea. O objetivo da mediação, como eu disse, primeiro é de empresa. Ela será composta por representante dos empregados. Neste caso, ou tem que ser uma pessoa do sindicato, o representante, ou uma pessoa que seja escolhida por todos os membros, por todos os funcionários, né? E da empresa são designados pelo líder. O diretor da comissão de mediação será o representante sindical, ou, aqui já veio a flexibilizada em relação à legislação anterior, ou uma pessoa escolhida por ambas as partes, patrões e empregados, no caso. Os mediadores, as exigências pessoais para eles, que sejam cidadãos adultos, justos e íntegros, tenham um vínculo com as pessoas, devotados à mediação, familiarizados com certas leis e políticas e bem informados. Esse é o pré-requisito para o mediador.
Candidatura e deveres. A candidatura será feita por escrito e oralmente, e a comissão anotará, no caso do oral, o que também deve constar da escrita. Os antecedentes básicos do solicitante, as questões em disputa, as razões da mediação e o momento. O mediador deverá prestar total atenção aos fatos e motivos indicados por ambas as partes, persuadi-las com paciência e ajudá-las a chegar a um acordo. No caso, quando o acordo é alcançado, ele é chamado um acordo de mediação. Assinado ou selado por ambas as partes, assinado pelo mediador e selado pela instituição de mediação. No momento em que ele for assinado e aceito por ambas as partes, ele se torna, obviamente, obrigatório e será executado por elas mesmas. Quando nenhum acordo de mediação for alcançado dentro de 15 dias, a partir da data em que a instituição receber o pedido, as partes poderão requerer a arbitragem de acordo com a lei. Se após o acordo de mediação uma das partes não cumprir o prazo acordado no acordo, também pode requerer arbitragem de acordo com a lei. E aqui aquilo que eu disse para vocês, o título executivo de qualquer matéria, alcançado um acordo de mediação sobre pagamento, depois a empregadora não cumprir o acordo no prazo estabelecido, o trabalhador pode solicitar ao Tribunal de um Povo uma ordem de pagamento. E ali diz uma complementação que eu até tirei, porque ficaria muito redundante, e o Tribunal do Povo pagará de acordo com a lei. Ele emitirá, no caso, uma ordem de pagamento. Então, é interessante que, mesmo havendo uma estrutura extrajudicial, a execução será sempre judicial. Agora, a arbitragem. Constituição das comissões. As comissões de arbitragem trabalhista e de disputas serão constituídas de acordo com os princípios de planejamento geral, distribuição geográfica racional e atendimento às necessidades reais. Os governos populares das províncias e regiões autônomas podem decidir criar tais comissões em cidades e condados. As comissões de arbitragem trabalhista não devem ser estabelecidas de acordo com as divisões administrativas, o que é ótimo, porque as divisões administrativas são uma confusão homérica. Aqui a inauguração da 6ª Conferência Mundial da Internet, em Wuzhen, em outubro de 2019. Fontes legiferantes para arbitragem. O Departamento Administrativo do Trabalho, subordinado ao Conselho de Estado, é o Ministério do Trabalho, formulará regras de arbitragem de acordo com as disposições pertinentes da lei. Então, são mais regras gerais. Tá? E, no local, os departamentos administrativos do trabalho dos governos populares das províncias, regiões autônomas e municipalidades, diretamente sob o governo central, fornecerão a orientação, que é uma coisa mais específica. Composição. As comissões de arbitragem serão compostas por representantes do Departamento Administrativo do Trabalho, sindicatos e empresas. A famosa tripartite. O número de membros será sempre ímpar. Reparem que até aqui nós estamos falando na comissão de arbitragem que vai levar o processo até um determinado ponto. As comissões de arbitragem devem exercer as seguintes funções de acordo com a lei: nomeação e demissão de árbitros em tempo integral ou parcial, aceitar e lidar com casos de disputas trabalhistas, discutir casos importantes ou complicados de controvérsias trabalhistas e exercer supervisão sobre arbitragem. Tudo isso a comissão de arbitragem. Jurisdição e competência será no local do trabalho ou no local sede da empresa. Quando houver controvérsia, prevalece o local do trabalho. Terceirização, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, porque eu ainda não vi nenhuma forma tão rápida, sucinta e clara de resolver o problema da terceirização, pelo menos do ponto de vista processual. As partes são a unidade, o trabalhador e a unidade empregadora, ou empresa. Em caso de litígio laboral entre uma unidade de expedição de trabalho e uma unidade de emprego, por um lado, e um trabalhador, por outro, a unidade de expedição de trabalho e a unidade empregadora constituem uma parte conjunta. Ponto. É uma parte conjunta, não tem responsabilidade subsidiária, solidária, é uma parte só.
certo? E aqui a intervenção de terceiros, eles admitem tanto a voluntária como a obrigatória, tá? Na arbitragem. Representação, eles veem tanto a representação dos advogados, que é interessante que as partes poderão se fazer representar por agentes, mas a nomeação será submetida à comissão de arbitragem e terá que dizer claramente quais são os assuntos confiados e o limite da autoridade, no caso do advogado. Agora, nesta parte aqui, nós já temos a representação no caso do incapaz, não é? Se o incapaz for a comissão de arbitragem, ele pode se fazer pelo curador, no caso, que é aqui eles chamam de agente estatutário. E se não tiver acompanhado do agente estatutário, a comissão de arbitragem nomeia. E já tratam também da questão da sucessão. Se o trabalhador estiver morto, seu parente próximo ou agente participará. Claro que eu espero que eles tenham, depois, na legislação infralegal, até nas normas infralegais, especificado melhor isso, porque eu lembro, quando eu era advogada da Rede Ferroviária Federal, uma vez chegou o pessoal do departamento de pessoal assim: vamos ter que fazer uma consignação em pagamento. O que houve? Morreu o seu fulano, trabalhador da linha permanente, né? Tuco, como a gente chamava. E aí? E aí que apareceram 5 famílias, todas com filhos pequenos, né? Então, aí foi um banzé. É claro que aí, dizendo só parente, a gente pressupõe que haja algumas surpresas depois. Bom, opa, está aqui. Publicidade. A arbitragem deve ser conduzida abertamente, a menos que as partes acordem em contrário, tratar de segredos de Estado, de segredos comerciais ou de assuntos pessoais. Eu botei aqui, só Beijing constrói 4.300 estações 5G nas áreas principais da cidade. Quer dizer, com o 5G reinando, vai ser difícil controlar uma coisa que não seja pública, né? Mas, em todo caso, eles preveem as excepcionalidades. Prescrição, contagem. O prazo de prescrição do pedido de arbitragem é de 1 ano, calculado a partir da data em que a parte venha a conhecer ou se espere que se conheça a violação de seus direitos. O prazo será calculado novamente a partir do momento da interrupção. No caso da suspensão, quando uma das partes reivindicar seus direitos contra a outra parte, no caso seria a consulta, ou solicitar ao departamento pertinente, aquela administrativa, e a outra parte concordar em pagar. Aí isso é a suspensão da prescrição. Tem o caso da suspensão por força maior e a intercorrente, ou seja, não tem intercorrente. Quando, durante a existência das relações trabalhistas, surgir um litígio sobre a inadimplência no pagamento da remuneração do trabalho, o pedido de arbitragem não será restringido pelo prazo de prescrição da arbitragem previsto no primeiro parágrafo deste artigo. Ou seja, é 1 ano a partir do término do contrato. A menos que a pessoa fique sabendo, como nos casos de doença profissional, doenças decorrentes do trabalho, que fique sabendo da doença depois de 1 ano. Aí conta a partir do momento. Do pedido. Aqui são agricultores colhendo arroz em Guangxi, na China. Solicitação por escrito, cópias a todos os respondentes, eu botei na mesma... eu esqueci de dizer que essa tradução perguntou ali, eu conseguia acessar o site e aí dizia, vinha tudo em inglês, e inglês para mim e mandarim estão quase na mesma coisa, meu inglês é o do The Books on the Table. Então, aí eu perguntava ali se queria traduzir, eu disse que sim, mas por isso é que eu estou atrás, para fazer um livro, já quero uma tradução oficial, não é? Bem, solicitação por escrito, cópias a todos os respondentes, e no pedido devem ser claramente declarados os seguintes assuntos. Nomes quase os mesmos nossos, né? Os pedidos de arbitragem, os fatos e razões, mas ali é interessante que na parte da qualificação da parte reclamada,
tem que ter o nome da unidade empregadora e o nome e cargo do representante legal ou responsável. Quer dizer, já fica saliente dali. Depois, a evidência e sua fonte e o nome e domicílio da testemunha. Supõe-se que seja uma testemunha para cada parte, a menos que apareça situação diferente. Tem uma figura interessante da aceitação da comissão. A Comissão Arbitral da Disputa Trabalhista deverá, no prazo de 5 dias, a partir da data do recebimento do pedido, aceitar o pedido e comunicar, se considerar que estão preenchidos todos os requisitos. Caso contrário, também deve notificar por escrito ao autor, no caso, ao requerente, que não aceita e explicar os motivos. E aqui uma coisa bem interessante. Quando a comissão de arbitragem rejeitar o requerimento ou não tomar uma decisão dentro do prazo especificado, o requerente poderá iniciar um litígio, tudo poderá, não tem nada de obrigatório, com o mesmo tema, com a mesma, não faz a rejeição da comissão de arbitragem, não faz coisa julgada. E aqui nós estamos, mais uma vez, na situação da comissão de arbitragem. Notificação, ela tem 5 dias para notificar o reclamado e depois que receber a contestação, mais 5 dias para notificar o reclamante do caso da contestação, que eles chamam resposta, né? Apresentar uma declaração de defesa à comissão de arbitragem. Para a declaração de defesa é 10 dias. Apresentada a declaração de defesa, a comissão tem 5 dias para dar conhecimento da declaração de defesa para o autor. Tudo isso é feito na comissão de arbitragem, que é aquela composição tripartite. Aqui a confissão também. Ó. A falha por parte do demandado em apresentar uma declaração de defesa não afetará o procedimento da arbitragem. Tribunal arbitral. Agora nós vamos a quem julga. Para a adjudicação de casos de disputas trabalhistas, as comissões de arbitragem escolhem. Vocês pensem nas comissões do futebol. A Federação do Futebol, ela tem vários árbitros à sua disposição. E o trio de arbitragem é nomeado para cada situação. É o que acontece aqui. As comissões de arbitragem trabalhista e disputa adotarão o sistema do tribunal arbitral. Será composto de 3 árbitros, sendo um deles o árbitro principal. E nos casos mais simples, pode ter um árbitro só. Notificação. Quando a comissão de arbitragem escolhe um trio de arbitragem, ou um árbitro apenas, ela tem que notificar as partes do nome destes árbitros, né? E dar conhecimento de quem são eles. Requisitos. Bem interessante os requisitos para ser árbitro. Não é a questão tripartite. Um árbitro deve ser imparcial e justo e atender a um dos seguintes requisitos. Ter servido como juiz. Como os juízes são nomeados e podem ser, e têm mandato, né, ter servido como juiz. Ou estar envolvido em pesquisa jurídica ou ensino com um título profissional no nível intermediário ou acima. Ou possuir conhecimentos jurídicos a respeito do assunto, é claro, ter estado envolvido em gestão de recursos humanos, trabalho sindical ou outro trabalho profissional, neste caso, durante 5 anos. Ou ainda ser advogado, tendo exercido a advocacia por, no mínimo, 3 anos. Esses são os requisitos dos árbitros. Suspeição ou impedimento. Aqui estão praticamente as mesmas figuras da nossa suspeição. Ele é uma parte em caso ou questão de um parente próximo de uma parte ou seu agente. Ele tem outras relações com uma parte do caso ou seu agente, o que pode afetar a concessão imparcial. Tudo assim colocado com os termos usados, né, por eles mesmos. Ele tem interesse no caso, é claro, ele se reúne numa festa ou seu agente sem autorização, ou aceita convite para jantares ou presentes, motivos para suspeição ou impedimento. A comissão tem que decidir e notificar as partes sobre a decisão.
Responsabilidade. Isso aqui é uma questão muito importante, porque se discute bastante, eu, pelo menos, discuto há bastante tempo esse caso. A responsabilidade civil do árbitro. Quando um árbitro estiver sob as circunstâncias prescritas do subparágrafo, ou seja, quando ele incorrer numa das hipóteses de suspeição ou impedimento, ou extorquir ou aceitar subornos, se envolver em malversações para ganho pessoal, ou perverter a lei ao fazer concessões, ele deverá assumir a responsabilidade legal em conformidade com a lei. Não é uma questão penal, é uma questão civil. Ele responde pelos prejuízos. A Comissão de Arbitragem de Disputas Trabalhistas deve dispensá-lo. Aqui não é se quiser, não. A audiência, as mesmas coisas da nossa. Notifica, as partes podem pedir até 3 dias antes o adiamento e, ao mesmo tempo, se o autor não comparecer ou desistir no meio da audiência, antes do final dela, tem-se como retirada do pedido. Agora, se for a empresa, fica confessa, né? Quando o demandado receber a notificação por escrito, mas não puder comparecer, uma sentença arbitral poderá ser proferida por inadimplemento. Certo? Perícia, mesma coisa, perito indicado pelas partes, se não houver, a comissão indica. Os peritos podem... As instituições de avaliação devem, a pedido das partes, ou sob demanda do tribunal arbitral, enviar seus especialistas para participar da audiência. Com a permissão do tribunal arbitral, podem fazer perguntas aos peritos. Então, aqui é praticamente igual à nossa, né? A nossa, no caso, judicial. Demais provas. Aqui eles repetem aquela história. Quando as provas fornecidas, quando as evidências fornecidas por uma das partes forem fundamentadas na verificação, o tribunal arbitral deverá estabelecer a base. Primeiro, ele tem que dar quais são as provas que serão feitas. Depois, quando for um trabalhador, a prova que beneficia, aliás, que interessa ao trabalhador, que ele considera indispensável, e não esteja com ele, esteja com a empresa ou a comissão, o tribunal arbitral, perdão, agora aqui o tribunal arbitral pode determinar que a empresa junte, e se ela não juntar, sofrerá consequências desfavoráveis. Razões finais, eu achei muito interessante essa formulação. No decorrer da arbitragem, as partes terão o direito de ser examinadas, interrogadas e debatidas. Ficou uma formulação estranha, né? E após a conclusão, o árbitro principal ou o árbitro único dá a palavra para as razões finais. Registro de audiência, a gente botou aqui um oráculo chinês, como sempre, né? Quando as partes ou os outros participantes da arbitragem acreditarem que há omissões ou erros em suas declarações registradas, eles terão o direito de solicitar a suplementação ou a correção. Se o tribunal se recusar a fazer uma suplementação, o pedido deverá ser registrado. Era uma coisa que nós tínhamos mais direito a isso, né? Partes de advogados ou qualquer outro interveniente na audiência, antes do processo eletrônico, que agora praticamente impede essa questão. O registro escrito deve ser assinado ou selado pelos árbitros, registrando escrivães, as partes e outros participantes na arbitragem. O acordo pode acontecer de sair um acordo. O objetivo da arbitragem não é mais o acordo. O acordo é o objetivo da consulta e da mediação. Da arbitragem não é o acordo, é a sentença arbitral. Mas pode acontecer. E ali tem uma frase que pode deixar dúvidas de se a gente tem, quer dizer, no caso, o tribunal arbitral tenha que fazer a famosa perguntinha, possibilidade de conciliação, porque diz ali, ó, o tribunal arbitral mediará antes de proferir uma sentença. Então, me parece que realmente fica, mas o resto será assinado pelos árbitros, terá efeito legal após o reconhecimento por ambas as partes. Sentença arbitral, problema de prazos, deverá concluir a sentença em 45 dias da data da aceitação do pedido, não da indicação. Depois que o tribunal, que a comissão de arbitragem aceita o pedido,
tem 45 dias. Se uma prorrogação for necessária devido à complexidade do caso, estará sujeita à aprovação do diretor da comissão de arbitragem. E as partes serão notificadas por escrito, mas a prorrogação não pode exceder os 15 dias. Isso aí fica mais ou menos como, eu acredito, como naqueles prazos nossos, né, que também constam e que, infelizmente, não dá para... O quórum, a sentença arbitral será proferida com base na opinião da maioria dos árbitros. As opiniões divergentes da minoria serão registradas. Quando uma opinião da maioria não puder ser formada no tribunal arbitral, significa quando cada um tem uma posição diferente, então a sentença será feita com base na opinião do árbitro principal. Eu tenho a impressão que é uma figura como os nossos presidentes, né, de tribunais. O conteúdo da sentença tem que ser claramente declarado: o pedido de arbitragem, os fatos em disputa, as razões da sentença, os resultados da adjudicação e os requisitos formais de sempre. Data, assinatura e selada pela comissão. Tudo isso, e aquela questão me parece também importante, os árbitros que possuem opiniões divergentes sobre o prêmio e a concessão, no caso, né, podem optar por assinar ou não assiná-lo. Então, se vê que a comissão de arbitragem foi regulada praticamente com um processo trabalhista, né? Como seria um procedimento trabalhista. Tá? Antecipação da tutela também é uma figura que tem prevista nesta comissão de arbitragem. Casos que envolvam a recuperação da remuneração do trabalho, pagamento de despesas médicas por lesões relacionadas ao trabalho, compensação econômica ou indenização, o tribunal arbitral poderá, de acordo com a solicitação das partes, proferir uma sentença de execução antecipada e transferir para o Tribunal do Povo para a execução. Se, aí vem os dois casos, o fumus boni iuris e o periculo in mora, mas me pareceu interessante a redação desses dois casos. A relação entre ambas as partes, em termos de seus direitos e obrigações, é claramente definida. E segundo, os padrões de vida do candidato serão seriamente afetados, a menos que a concessão, a menos que a execução antecipada seja concedida. Ou seja, o parâmetro para o periculo in mora é o padrão de vida do reclamante, o parâmetro para urgência ou não é o padrão de vida do reclamante. E aqui, muito frisado, quando um trabalhador solicita a execução antecipada, nenhuma garantia precisa ser fornecida. E ali, ali nós botamos uma exposição internacional da economia digital da China. Eu botei ali a figura também, né? Irrecorribilidade. A sentença arbitral será definitiva e terá efeito a partir da data em que for proferida, em disputas envolvendo a recuperação da remuneração, despesas médicas por lesões relacionadas ao trabalho, compensação econômica ou danos, e o valor envolvido não exceder a 12 salários padrões do local. Tenho em mente que o nosso é 2 para irrecorribilidade. 2 salários, né? Aqui são 12. Disputa, e a outra hipótese de não recorribilidade ou de irrecorribilidade são as disputas que surjam durante, vocês podem ver aí, durante o contrato de trabalho, né? Bom, recursos. Litígio perante um tribunal popular. Prazo 15 dias da data em que receber a sentença. Se nenhum litígio for iniciado na expiração do prazo, a sentença terá efeito legal. Eu preciso explicar as 3 fotos. A primeira é um inadimplente, um patrão inadimplente, porque em 2011 a China fez uma reforma no seu Código Penal e incluiu a possibilidade, a tipificação da inadimplência de salário como motivo de prisão. Então, os sindicatos, a Federação dos Sindicatos mostra que naquela região, naquela província, no ano de 2015 foram presos 41 assaltantes e 40 patrões inadimplentes na mesma região. Quer dizer que a coisa está realmente rendendo. Esta aqui é uma foto futurista deste congresso
de internet, Congresso Mundial de Internet. E aqui, um trabalhador migrante, que está acontecendo muito, que conseguiu receber seus salários que não estavam sendo pagos, conseguiu através do sindicato. O próprio sindicato está ali na rua pagando o pessoal. Quer dizer que é outra forma também, porque o sindicato tem realmente muita efetividade lá. Eles têm, toda hora, eles podem entrar na empresa para fiscalizar, e eles têm um papel muito importante. Agora, isso aqui é o que eu chamaria uma rescisória. Quando uma unidade empregadora tiver evidências que comprovem que a sentença arbitral se enquadra em uma das seguintes circunstâncias, poderá, no prazo de 30 dias, da data em que receber a sentença, solicitar a revogação da sentença arbitral. Quando é certo que as leis e regulamentos são aplicadas erroneamente. Segundo, a Comissão de Arbitragem de Disputas Trabalhistas não tem jurisdição sobre a disputa. O procedimento estatutário é violado. As provas em que a sentença se baseia são forjadas. A outra parte ocultou provas, o que é suficiente para afetar uma sentença imparcial, ou, ao arbitrar o caso, o árbitro, extorquindo ou aceitando subornos, se envolve em malversações para ganho pessoal ou perverte a lei para fazer o prêmio. Neste caso, vai direto para o Tribunal do Povo. Perfeito, já estou terminando. Para o Tribunal do Povo. Por quê? Porque é da sentença arbitral, é considerado, então, seria a anulação da sentença arbitral. O Tribunal do Povo, depois de formar um banco colegiado, constatar após exame e verificação de qualquer das circunstâncias descritas, ele, então, no processo de outorga, deverá revogar o prêmio. E aqui uma outra questão interessante. Mesmo quando revogada uma sentença arbitral, o autor pode entrar na justiça, aí, no caso, em litígio diretamente, mas sobre o mesmo assunto. Certo? Bom, a execução, conforme eu já disse para vocês, as partes devem, no prazo estabelecido, executar. Se uma das partes não o fizer, a outra pode, no termo do prazo de acordo, com as disposições relevantes, aqui eu cometi um pequeno erro, do Código de Processo Civil, então por isso que eu entendo que não há uma justiça do trabalho. Depois de passar pela arbitragem toda, vai para o Tribunal do Povo, mas no grau, sob a égide do Código de Processo Civil, certo? Quer dizer, o Código de Processo de Trabalho, pelo menos, são essas leis trabalhistas específicas, a lei trabalhista, a lei do contrato e esta lei que regula a mediação e arbitragem. Tá? Tribunal do Povo para execução, certo? Só um pouquinho. Aqui, ó, gratuidade. A arbitragem de disputas trabalhistas é gratuita e o financiamento para comissões de arbitragem de disputas trabalhistas será garantido pelo governo. O que quer dizer isso? Quer dizer, nós estamos falando de um país que a educação e a saúde, embora públicas, não são gratuitas. Mas a arbitragem tem que ser. Porque senão, manda quem pode, obedece quem precisa e tem tino. Quer dizer, tira completamente a imparcialidade que deve ter. Né? Então, isso aqui me pareceu muito interessante. E não é que eles trabalhem pro bono, não. O financiamento das comissões é garantido pelo governo. Era isso. Muito obrigada.